Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço Examinando as Escrituras. Estamos por estudar aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 3 e dessa vez chegamos àquela parte singular e muito peculiar na escrita do apóstolo Paulo, uma vez que de todas as cartas que o apóstolo escreveu, talvez a única carta que tem uma oração ousada do apóstolo é a carta aos Efésios. E nós estamos nos referindo ao capítulo 3, do verso 14 ao 21. E eu quero ler para você esse preâmbulo dessa carta e, em especial, desse capítulo e da oração a partir do verso 14. Por esta causa, disse o apóstolo, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esta é uma oração que nós podemos dizer ou chamar ousada do apóstolo Paulo. Por que ousada? A forma como ele orou, a forma como ele expressou nesta oração um conteúdo específico e audacioso e ousado diante de Deus em prol de uma igreja que ele havia plantado. Nessa carta nós podemos estudar hoje três observações ou considerações importantes. O primeiro ponto que eu quero chamar é a questão da reverência. Veja, por exemplo, no verso 14, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Uma oração. Com certeza a Bíblia Sagrada não traz a posição física sobre oração, mas é muito importante o nosso coração estar quebrantado e chegar diante de Deus com reverência, com zelo. Às vezes, algumas orações que nós escutamos em algumas igrejas até nos assusta, pela forma como se aborda e o conteúdo, o pedido diante de Deus. Deus, na verdade, é o Criador. Nós somos suas criaturas e, em especial, seus filhos hoje em Cristo. E o autor de Hebreus diz que nós devemos, sim, chegar diante de Deus com ousadia, no santo lugar, entrando pelo Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus e fazer os nossos pedidos junto a Ele. Ele é o nosso mediador, Jesus, e Deus tem o maior prazer, sim, em responder às nossas orações. Mas eu queria desafiar você a refletir de como nós temos expressado os conteúdos das nossas orações. O que a igreja evangélica no Brasil tem orado. Às vezes nós ouvimos muitas orações e muitas vezes a ênfase, o foco é apenas um trabalho, a prosperidade, uma bênção material, e não é esse bem o conteúdo dessa oração do apóstolo Paulo. E além disso, nesse preâmbulo da oração, ele traz dentro dessa singularidade a reverência. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Ainda que não exista uma posição física para nós nos achegarmos diante de Deus em oração, é imprescindível termos uma posição e manter um coração zeloso e uma reverência em nossas orações diante do Pai. O segundo aspecto são as motivações que levou o apóstolo Paulo a orar. É a exultação pela obra de Deus que ele trabalhava e atuava com afinco e com zelo. Veja, por exemplo, no verso 14 e 15, o apóstolo Paulo diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda à igreja, que sejais fortalecidos com poder em seu homem interior. Veja todo o esforço do apóstolo Paulo, apresentando aqui no preâmbulo desta oração uma das motivações importantíssimas, que é essa alegria e exultação pela obra de Deus
na sua igreja, a noiva do Cordeiro. Além da reverência, além da exultação pela obra de Deus, uma terceira consideração que queremos fazer está na audácia, na ousadia que o apóstolo Paulo revela e confiança naquilo que ele vai pedir diante de Deus. Veja, por exemplo, no verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória. Paulo está pedindo a Deus a glória, a riqueza de toda a glória. Há alguns que consideram que a glória de Deus seja um atributo. Deus tem muitos atributos. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é soberano, mas a glória de Deus, na verdade, não é mais um atributo. A glória é a somatória de todos os atributos que somente Ele pode ter e deter dessas qualidades. E Paulo, numa forma ousada e audaciosa, ele pede a Deus que a igreja dele, a igreja do seu Filho, Cristo, tenha toda a riqueza da sua glória em seu homem interior, a fim de que esta igreja seja fortalecida em seu homem interior e venha a usufruir de todas essas riquezas em um único elemento, a glória, a fim da própria igreja de Cristo manifestar a glória de Deus através do seu ser. São estas considerações aqui em nosso estudo, lembrando a reverência em nossas orações, a exultação em fazermos a obra de Deus expressa também em nossas orações e também a audácia, a ousadia do apóstolo Paulo em pedir a Deus que revista a mim e a você, a igreja, de todos os atributos de Deus em sua glória. Até lá, no nosso próximo estudo, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, estamos em Efésios, capítulo 3, examinando essa oração ousada do apóstolo Paulo. Deus abençoe a sua vida. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.